Tá? Então, pessoal, o assunto de hoje é a formação reticular. Dentro dessa aula, a gente também vai falar do sono e vigília. E vamos ver uma coisa bem importante na neuro, que são os sistemas modulatórios de projeção difusa. Tá? Vamos entender o que é isso. Tudo bem. Vamos casar também com esse microfone. Esse aqui é o capítulo. Pronto, acho que é da minha cabeça. Esse é o capítulo 20, tá? Então, formação reticular. Vamos lá ver o que é isso. Bom, meninos, quando a gente fala de formação reticular, o que deve vir na cabeça de vocês é o tronco encefálico. Tá? A maior parte dela está no tronco encefálico. A Tati comentou isso ontem, de que ela está no tronco encefálico. Uma pequena parte dela invade a medula e uma pequena parte invade o diencéfalo, né? Ali na porção do hipotálamo, que está logo acima do mesencéfalo. Tá? Mas a maior parte da formação reticular está no tronco encefálico. Aí, muito bem. E qual que é a definição, né, de formação reticular? Então, eu coloquei essa definição que é a do Machado. É uma agregação mais ou menos difusa de neurônios de tamanhos e tipos diferentes, separados por uma rede de fibras nervosas que ocupa a parte central do tronco encefálico. Então, vejam, percebem que é uma definição que não é muito clara, né? Nossa, é uma rede mais ou menos difusa, porque o que acontece? A formação reticular, ela tem tanto corpos de neurônios, como também ela tem as fibras deles. Tá? Então, ela não é nem substância cinzenta, nem substância branca. Tá? Então, é uma coisa que é meio confusa mesmo, anatomicamente, porque ela não tem nem substância cinzenta e nem branca. Ela vai ter as duas coisas. Então, eles costumam falar que lá no tronco encefálico, que nem nessa figura, o que está apontando para a formação reticular? É o número 2. Vai chegar aí o número 2 nesse corte de mesencéfalo. Encontra ele na figurinha. Ele está apontando para nada, né? Não é para nada. É para a formação reticular. Tá? Então, a formação reticular, ela ocupa todo o espaço entre núcleos e entre os tratos. Tá? Trato, fascículo, tudo bem? Tudo que não é núcleo bem formado. E também tudo que não é trato nem fascículo é formação reticular. Tá? Então, esse é o conceito para vocês entenderem. Tudo bem com isso aqui? Então, é o conceito dela, né? Ela não é nem núcleo nem bem formado e nem também substância branca. Ela é uma mistura dos dois. Muito bem. O que importa mais para a gente é a importância dela. Tá? Então, vamos indo adiante para ver a importância no que faz essa formação reticular. Bom, então nessa aula, a gente quando vai montar ela para dar para o aluno de medicina, a gente sempre pergunta, o que é importante saber de formação reticular? Porque ela está envolvida com tudo no corpo, mas o que eles têm que saber? Então, primeira coisa, vocês têm que saber que o tronco encefálico, ele não tem somente fibras que sobem e descem, isso vocês já sabem, né? Vocês viram ontem, e também na semana passada com o Adam, que o tronco encefálico tem um monte de quê? Núcleos dos nervos cranianos. Então, o tronco encefálico não é simplesmente uma região de passagem entre medula e cérebro, não. Né? Ele tem núcleos importantíssimos de nervos cranianos e também outros tipos de núcleos importantes para a integração de tudo no corpo. Vamos ver alguns. Vocês também devem saber quais são os sistemas de projeção difusa que constituem uma estrutura, né, um componente chamado SARA. Tá? O que é o SARA? O SARA é o sistema
ativador reticular ascendente. A gente vai ver o que é o SARA. Tá? SARA, sistema ativador reticular ascendente. Só pelo nome dá para ver que é um sistema que ativa ou que inibe? Que ativa. Qual será a localização das fibras que compõem o SARA? Olha o nome, reticular. Formação reticular. E ele ativa sentido cérebro ou sentido medula? Cérebro, né? Reticular ascendente. Tá? Vamos ver quais são essas fibras, quais são os neurotransmissores, tá? Que compõem o SARA. É um ponto importante em sistema nervoso, SARA. Bom, uma coisa importante para vocês, que vocês devem sair da aula hoje tendo isso claro, é o quão importante é lesão de tronco encefálico. Tá? Então, lesionar tronco encefálico é uma coisa extremamente importante na clínica. Tá bom? A pessoa pode morrer, assim, justamente pelas fibras que estão no tronco encefálico, fibras e núcleos. Tá? Também vê isso? Bom, e a formação reticular não é só para controlar a ação de vigília, como vocês vão ver que ela faz. Ela também faz muitas outras coisas. Tá bom? A gente depois pode voltar desses pontos no fim da aula, para ver se eles ficaram claros. Muito bem. Bom, turma, apesar de eu ter falado para vocês que a formação reticular não é nem substância cinzenta, nem substância branca, ela tem sim alguns aglomerados um pouco mais organizados de corpos de neurônios que recebem o nome de núcleo. Tá? Então ela tem alguns núcleos, porque acaba tendo corpos um pouco mais aglomerados, e aí já chamam de núcleo. Tá? Apesar dela não ser nem substância cinzenta nem branca. Mas ela tem sim alguns núcleos que são neurônios um pouco mais organizados em grupos. Tá? Quais são esses núcleos? São esses daí, ó, os famosíssimos, né? Esses daqui são os que constituem o que eu falei para vocês, que é o SARA. Então nós vamos ter núcleos da RAF. E vejam lá no desenho, eu deixei de vermelho, quadriculei os núcleos da RAF. Eles estão na porção mais mediana ou mais lateral? Mais mediana. Tá, então toda essa porção mais mediana no tronco é onde vão estar os núcleos da RAF. Muito bem. As fibras dos núcleos da RAF, elas vão ter o neurotransmissor serotonina. Tá bom? Isso tem que saber? Tem. Então, os núcleos da RAF têm como neurotransmissor serotonina. Então são neurônios serotoninérgicos. Bem, é uma via que é importante, por exemplo, para o controle da dor, como vocês vão ver, mas ela é também importante para fazer, todos esses neurônios, eles têm o poder de projetar para o cérebro de forma difusa, tá? Como vocês vão ver. A serotonina ela é muito importante no que diz respeito a bem-estar. Tá? Tem muito antidepressivo que age justamente no sistema serotoninérgico. Tem muito alucinógeno também que age nesse sistema. A pessoa começa a ver coisa. Na verdade, já está mexendo com vias serotoninérgicas. Bem. Bom, um outro núcleo também importante na formação reticular é o famoso locus cerúleus. O locus cerúleus, que o Adam já mostrou para vocês lá na vista posterior da ponte. Daqui a pouco ele aparece aí de novo, o locus cerúleus. Que tem como neurotransmissor a noradrenalina. Tá? É um núcleo muito importante para o despertar, né? Para ficar em estado de alerta. Se eu chegar aqui e dar uma porrada na mesa e assustar o aluno que está perto, ele vai fazer uma ativação generalizada no cérebro via ativação de locus cerúleos. Tá? É uma via noradrenérgica. Muito importante para o aprendizado, tá? Muito importante para o aprendizado. Tem função de produção ou de armazenamento? É um neurônio que produz, armazena dela no terminal axonal e libera mediante estímulo.
Tá? Então, o núcleo é onde está o corpo do neurônio. Onde é que está o terminal? Ou seja, onde é que ele vai liberar a serotonina ou o neurônio do lobo cerúleus? Onde é que vai liberar a noradrenalina? Lá no terminal desse neurônio. Daqui a pouco vai aparecer uma imagem para vocês verem isso. Tá? Mas, por exemplo, então, né, o lobo cerúleus, que são neurônios noradrenérgicos, ele ativa o córtex cerebral inteiro, tanto diretamente como também via tálamo. Tá, então é um núcleo importante para o aprendizado, porque, gente, para aprender, a gente tem que estar alerta, tem que estar atento, você tem que estar com atenção. E esse sistema do lobo cerúleus faz isso. Tá? Ele te deixa com atenção para aquele assunto. E aí você consegue aprender. Senão não aprende. Então é um sistema, né, o lobo cerúleus, com seus neurônios noradrenérgicos, é um sistema importante para a aprendizagem. Tá? Você só aprende aquilo para qual você está atento para aquele negócio. Por isso que a gente fica tentando o quê? Trazer ali, nossa, minha avó morreu disso. A sua avó, né? Aí usa a avó de exemplo, né? Triste e tal. Mas assim, quanto mais te impacta, né? Até pela questão do sistema límbico, circuito de papéis, mas também por chamar mais a atenção, você aprende mais. Muito bem. Temos também uma outra região que também faz parte de formação reticular, que é a área tegmentar ventral, com neurônios dopaminérgicos. Tá? Essa área 7, né, aí no desenho, vejam onde fica então. Esse aqui é o nosso sistema de recompensa. Lembra lá daquela via também chamada de mesolímbica? É a via onde drogas como cocaína, toda droga que causa metanfetamina, as drogas que são altamente adictivas, elas ativam esse sistema de recompensa. Onde é que se inicia o sistema? Na área tegmentar ventral. Tem neurônios dopaminérgicos que vão jogar dopamina em qual núcleo? Lá no telencéfalo. O accumbens, isso, que caiu até na prova da tarde, lá no núcleo accumbens. Tá, então, aí que está a localização dos neurônios dopaminérgicos que jogam dopamina no núcleo accumbens e te faz sentir prazer, euforia e a importância disso, querer repetir aquele ato. Tá, então, você ativa esse sistema quando a natureza precisou, né, evoluir dessa forma, fazendo com que o animal repetisse determinados atos para a sobrevivência da espécie. Tá? Por isso que aquelas coisas que a gente bem conhece, que são boas, que é legal, que você quer fazer de novo, desde a parte boa até a parte ruim, do tipo vício em jogo, é porque você está ativando o sistema de recompensa do cérebro. Tá? E é aí que ele se inicia. Muito bem. Vocês lembram, né, de que tem um sistema que está lá na região do epitálamo que inibe, né, essa área tegmentar ventral? Quem são aquelas estruturas que a Tati também perguntou que inibe a via de recompensa? São as abênulas, né? O sistema das abênulas tem neurônios que inibem esses neurônios dopaminérgicos da área tegmentar ventral. Bem, estão conseguindo fazer essa ligação com o que foi? Bem. Um outro também, meninos, que faz parte do SARA é o chamado núcleo tegmentar pedúnculo contínuo, tá? São fibras colinérgicas, tá bom? Que produz acetilcolina, tá bom? Então, esses núcleos todos fazem parte do que chamamos de SARA. O que é SARA? É o sistema ativador reticular ascendente. Ou seja, eles viram que eram fibras que ativavam de forma generalizada todo o córtex cerebral. Eu vou já mostrar como é que isso aí foi descoberto. Muito bem. Bom, turma, na clínica, né, o neuro, ele faz esse tipo de divisão anatômica da formação reticular, tá? Então, ele divide numa zona mediana, né, ele chama de zona reticular mediana, ó, lá embaixo, zona reticular mediana, aqui embaixo,
E aí observe o que está bem na zona reticular mediana. Assim, ele tem as estruturas anatômicas, mas funcionalmente é o núcleo da RAF. Tá? Aqui a gente vai achar ela aqui. Aqui é o núcleo da RAF, é o Mário. Ele aponta justamente para essa grande. Ele coloca aqui uma estrutura acinzentada, né? Mas na verdade ele está só destacando a região onde tem núcleos da RAF. Se você voltar para o anterior, a RAF está representada aí em vermelho. E você vai ver que, de fato, toda a parte mais mediana é a que contém os núcleos da RAF. Tá bom? Aí o neuro ele faz essa divisão, então. Os núcleos da RAF estão aqui em toda essa parte mais mediana. Deixa eu apontar aqui. Aqui, ó, núcleo da RAF. Então, núcleos da RAF. Muito bem. Bom, numa porção um pouco mais lateral, que ele, primeiro, né, zona reticular mediana. Qual que é a importância dela? Né? Ele coloca a regulação da consciência, da atividade motora somática, modulação das informações sobre dor, tá bom? A gente volta nessa parte de dor, na aula de dor, mas seriam então aqui algumas das ações dos neurônios do núcleo da RAF. Muito bem. Mais lateralmente, temos a zona reticular medial. Quais são os núcleos que fazem parte da zona reticular medial? Tem que enxergar aí no desenho. Dos que a gente já leu, que a medial que eu pintei. Agora aqui é o medial. Ó, chegar aqui nos núcleos, ele coloca esses três. Então, tem a área tegmentar ventral, o núcleo pedúnculo contínuo e o lóbulo cerúleus. Enxergar aí no seu peito que isso tudo está ocupando qual região? A zona reticular medial. A tegmentar ventral, o núcleo pedúnculo contínuo. Ó, deixa eu ver. Desculpa, isso é lateral, né? Não falei medial, né? É que é mediana, isso é lateral. Desculpa, é lateral. Tá vendo mediana? A mediana não é nenhum daqueles núcleos mais organizados, tá? Então, por isso que ele não colocou o nome de nenhum aí. Então, vamos lá de novo, né? O mediano é RAF, a medial, que não é nenhum daqueles núcleos que fazem parte do SARA, e o lateral, segundo eles falaram, completo, o que tem no lateral? Cerúleos, tegmentar ventral, que são os dopaminérgicos, isso. Tá? Então, ele faz essa divisão. Tá bom? Só para então saber o que está mais no centro e o que está mais na lateral. Muito bem. Bom, olhando para a zona reticular lateral, quais seriam as funções dela, né? Então, integração de aferência sensorial e cortical, despertar generalizado. Eu já vou dar exemplos disso daí, para ficar mais claro. Muito bem. O lado lateral é o lóbulo cerúleus, a tegmentar ventral e a tegmentar ventral. Isso mesmo. Mas você enxerga isso na figura deles? Então você vê nessa divisão dele, é justamente a zona reticular mais lateral. Tá? Então a mediana, RAF, lateral, são esses outros que compõem o SARA. Isso é. A mediana é bem a do meio. Lateral a ela é medial e lateral a medial é a lateral em si, tá bom? E aí esses três tipos de núcleos, né, tanto os da lóbulo cerúleos, a área tegmentar ventral, eles justamente estão nessa porção mais lateral, tá bom? O núcleo pedúnculo contínuo, que é colinérgico, muito bem. Certo essa daqui, meninos? Tudo bem com essa imagem? O mais importante, olha para a imagem e enxerga essa divisão. Porque aí vocês mesmos, né, como vocês fizeram, não, peraí, isso é lateral, é verdade, lateral. Então, o mais importante é identificar isso na imagem. Bom, meninos, como é que o tal do SARA foi descoberto, né? Então, um pouco de história para ajudar a entender esse SARA. Então, o que aconteceu, né? Um pesquisador, lá no ano de 1939, ele pegou o gato e ele fez alguns preparados, né? O que são esses preparados? Primeiro, ele pegou o gato e fez uma lesão entre os dois colículos do mesencéfalo
que é ali onde eu passei aquele primeiro tracinho. Então ele está separando o que aqui? Ele está fazendo um cérebro isolado, concordam? Ele está isolando, né, o cérebro do resto do sistema nervoso central. Aí ele chamou isso de cérebro isolado. E no outro gato, ele fez uma lesão um pouco mais inferior, logo abaixo do bulbo. Está fazendo assim o encéfalo isolado. Tudo bem com o experimento? Compreenderam onde foram as lesões e o que ele isolou? Em um você tem só o cérebro do gato e no outro você tem o encéfalo do gato. E aí o que ele viu, né? Com esse experimento, a primeira coisa que eles viram é que o cérebro isolado, o córtex do animal ficava somente em estado de sono. Tá? Então era um cérebro que só tinha ondas de sono. Tinha um eletroencefalograma com traçado de quem está dormindo. E o encéfalo isolado, ele mantinha ciclo de traçado de sono, alternando com traçado de vigília. E aí falaram, caramba, ou seja, o sono e a vigília dependem de mecanismos que estão no tronco encefálico. Né? Porque quando eu tiro o tronco encefálico e só deixo o cérebro, o animal só dorme, ele só tem traçado de sono. Mas com a presença do tronco encefálico, esse córtex cerebral passa a ter ciclo de sono e vigília. Compreenderam isso? Então viram que esse sistema que regula sono, vigília, está no tronco encefálico. Muito bem. Viram também que um animal que estava com uma leve anestesia despertava quando o pesquisador estimulava a formação reticular. E aí falaram, nossa, o tronco encefálico, além dele ter o regulador do sono e vigília, ele deve ter também alguma coisa que desperta esse cérebro. Tá? E aí chamaram isso de sistema ativador reticular ascendente. Eles chamaram justamente essas fibras que estão no tronco encefálico, na formação reticular, e que despertam o cérebro, chamaram de SARA. Tá bom? Então foi esse tipo de experimento que fez com que descobrissem o SARA. Tá? Então são fibras na formação reticular que vão fazer uma ativação generalizada no córtex cerebral. Muito bem. Tá? Então aí a conclusão foi essa: existe na formação reticular um sistema de fibras ascendentes que tem ação ativadora sobre o córtex cerebral. Hã? Sim, além disso, né? Então além dessas fibras que ativam de forma generalizada, tem também no tronco encefálico o controle do ciclo sono e vigília. Porque sono e vigília nada mais é do que o córtex cerebral estar com traçado de sono ou estar com traçado de vigília. Tá? Vou mostrar para vocês as ondas do eletroencefalograma. Então você vai ter traçado de sono e traçado de vigília. Tipo, o que faz com que o nosso cérebro mude o traçado para vínculo de sono? Tá? É a formação reticular, não só ela, mas muitas fibras estão na formação reticular. Está fazendo essa regulação para que você comece a entrar em sono ou para que você desperte. Então são processos controlados. A melatonina vai também ajudar. Vou comentar dela também. O Pietro falou, tem alguma coisa a ver com a glândula pineal? Ela não é o principal, mas ela está também relacionada. Tá bom? Mas ela não é o grande principal, não. A glândula pineal, eu vou comentar mais para frente, tá? Quando chegar lá. Bom, pessoal, além do SARA, hoje em dia se sabe que o SARA faz parte de algo maior, que é chamado, né, de sistema ativador ascendente. Então, só saiu o que do nome? Reticular. Mas o que eles perceberam? Que não é só aquelas fibras da formação reticular que fazem essa projeção ativadora difusa, não. Tem outras fibras, como do hipotálamo, por exemplo, ou lá no próprio prosencéfalo, tem outras fibras que também fazem ativação ascendente.
Tá bom? E aí chamaram então isso de sistema ativador ascendente, do qual o SARA faz parte. Tá? Ah, quem quis saber essas todas? Não, assim, eu peço que vocês saibam as do SARA, tá bom? A gente vai comentar um pouco dessas outras, para explicar para vocês como é que você entra no sono e como é que entra na vigília. Mas para vocês o mais importante é entender que, percebem que se você fizer uma lesão de tronco encefálico, o paciente pode ter o quê? Coma. Né? Por quê? Porque vejam que para te deixar consciente, você precisa desse sistema ativador ascendente. Se você desativa esse sistema, você fica inconsciente. Tá? Então, lesão de tronco é extremamente importante. Porque se você pegar essas fibras, que são ativadoras ascendentes, e interrompe elas, a pessoa vai ficar no coma permanente. Tá? Então a Tati ela fala que isso é o mais importante que vocês devem fazer. Então, entender, né, lá na prova, o paciente em coma, se eu perguntar qual estrutura no tronco encefálico desse paciente, deve ter sido lesionado, levando o paciente ao coma, formação reticular. Tá? Pode falar ou formação reticular, ou sistema ativador ascendente, que faz parte da formação reticular. Tá bom? Então, é entender o papel dessas fibras na saúde do paciente. Tudo bem, turma? Tudo bem? Tá. Isso é uma coisa que eu não esqueci. Então, e esses sistemas, pessoal, eles têm um papel na regulação do sono e da vigília. Tá? Por isso que a gente acaba na aula de formação reticular, também a aula de falar sobre sono e vigília. Tá? Porque aqueles núcleos todos, vocês vão ver daqui a pouco, quando a gente for falar do sono e vigília. Então, para ter sono, ativa alguns, inibe outros. Para ter vigília, a mesma coisa, ativa alguns, inibe outros. Muito bem. Essa imagem está mostrando as referências da formação reticular ponto mesencefálica no despertar ou no alerta. Então vamos lá. Encontrem aí a formação reticular ponto mesencefálica nesse desenho. Onde que ela está? É a bolinha roxa. É aquela tripa roxa, né? Ponto mesencefálica, você tem que achar onde? Você tem que ir lá para o tronco encefálico do desenho, achar o mesencéfalo, a ponte, e aí de fato vai vir para lá, né? Formação reticular, ponto mesencefálica. Observa, turma, para onde que os neurônios dessa região projetam? Vocês estão vendo que é para o córtex cerebral inteiro? Tanto diretamente, né, indo lá para o prosencéfalo, aqui nessa região, né, mais orbital, como também via tálamo. Então, vocês estão vendo isso aí, né, que via tálamo, você faz uma ativação generalizada. Tá? Vocês se lembram lá no tálamo, quem são aqueles núcleos que eram inespecíficos, que projetavam para o cérebro inteiro? O córtex cerebral inteiro, vocês lembram? Tinham lá, né, aquele monte de núcleo e tinham aqueles que ficavam dentro das lâminas, que eram os intralaminares. Lembra? O núcleo centro-mediano. Eu falei para vocês, esse aqui, eles podem tentar fazer lesão para inibir a via da dor. Tá? De fato, então são os núcleos intralaminares do tálamo, que através da ativação feita pela formação reticular, você vai ter a ativação do córtex cerebral inteiro. Tá? Os núcleos intralaminares talâmicos. E é o que acontece, por exemplo, na via da dor. Quando você chuta o pé da cama, né, com o dedinho, e você está dormindo, você na hora desperta. Por quê? A via da dor, além de seguir a via sonestésica, ela faz também essa ativação generalizada no córtex cerebral. Tá? Por isso que você acorda, né? Nossa, sentir dor, acorda mesmo. E não é à toa que acorda. Ela ativa o sistema ativador ascendente e vai então para o córtex cerebral inteiro. Está causando um alerta. Diga aí.
Então, a referência dela, tanto o tálamo como diretamente para o telencéfalo. Tá bom? Então, a Isa falou, pronto, as referências dessa formação reticular, dessa foto, é para o tálamo, é para onde mais? Então, a informação que sai da formação reticular, ela vai para o córtex cerebral, tanto diretamente, como vocês estão vendo ali na flechinha aqui, que vai, né, mais ventral, no telencéfalo, como indiretamente via tálamo. Certo, Isa? Bom, então é tanto diretamente como indiretamente. Isso é neurônio? São neurônios, é tudo neurônio. Mais diretamente do córtex. Essa região aqui, por exemplo, deles. Ele faz também parada aqui no hipotálamo, mas ele vai diretamente para a córtex cerebral, dessa região que é uma área terciária de córtex cerebral. Tá, então ela tanto vai via tálamo, como também via diretamente córtex cerebral. Tá direto para o telencéfalo. E eu coloquei essa figurinha por quê? Para lembrar de falar para vocês que a via da dor, por exemplo, faz isso, ela ativa a formação reticular e deixa o cérebro inteiro em alerta. Mas somente a via da dor faz isso? Você já sentiu algum cheiro que você ficou em alerta? Né? Ou mesmo assim, viu alguma coisa que ficou em alerta? Então você percebe como que a sensibilidade, além dela seguir o caminho, né, para ir lá para a área primária, daquela sensibilidade legal, bom para ela também ativa a formação reticular e ela pode deixar você em alerta. Tá? Percebe a importância disso? E percebem como que isso tem que ser desligado na hora do sono? Senão você não dorme. Tá? Então isso também tem que ser desligado para que a gente consiga dormir. Muito bem. Pessoal, e o contrário? Né? A gente está vendo então formação reticular indo ativar, né, o córtex cerebral. Mas será que alguma coisa que nasce no córtex cerebral pode chegar até a formação reticular e aí te deixar em alerta? Né? Eu coloquei as figurinhas de exemplo, né? Então, vejam aqui as aferências da formação reticular como mesencefálica no despertar, no alerta. Então, se por exemplo, né, a gente quando era criança, né, ocorria muito isso, não sei hoje em dia, mas o professor dava assim, gritava, dava bronca na gente, em frente à sala, a gente estava aprontando, claro, e aí você ficava vermelho. Você sentia sono naquela hora? Não. Né? Na hora, assim, aquele calor, uma humilhação, assim, desgraçada, mas e aquilo ali, assim, te deixa muito em alerta. Tá? Então, essa vergonha, né, isso partiu de áreas terciárias e ativa a formação reticular. Tá? Se eu falar, Adam! Isso ativou muito, assim, sabe? Então, para ele, tanto a audição, mas vejam, ele não só escutou Adam, né? Isso aqui também ativou a mesma área auditiva. Mas qual foi a diferença? O jeito com que falou, o jeito que ele interpretou o Adam, ele na hora ficou em alerta. E por quê? Graças à formação reticular. Tá bom? Então, eu coloquei aqui raiva, ou mesmo interesse sexual em alguém ali que você se interessa, a pessoa chega no ambiente, você na hora acorda, na hora, você podia estar morrendo de sono, aí vem aqui o cara da outra sala, dá um recado, na hora você acorda. Né? Por quê? Formação reticular. Tá? Então, ela também recebe esse tipo de informação para depois disso deixar o cérebro em alerta. Então, nesse caso aqui deles, o estímulo partiu do córtex para ativar ela e aí ela vai ativar o córtex, entendeu? Aqui ele parte de áreas, ele fala aqui, né? Áreas de associação, áreas límbicas, olha o giro do símbolo, áreas límbicas, entendeu? Então, nesse caso, parte de áreas de associação terciária límbica, ativa a formação reticular e ela vai ativar o cérebro como um todo. No caso de chutar o pé da cama, da onde partiu o estímulo? Da periferia, né? Foi a dor nesse caso, e que deixou o cérebro em alerta.
Nesse caso aqui, de onde partiu o estímulo? Da sua consciência, do seu eu, do que para você significa aquela pessoa, aquele sentimento. Mas isso também te deixa alerta, tanto quanto o motor. Tá? Não é legal isso? É muito legal. Quem tem insônia tem maior ativação? Podem ter várias causas, Mari. A Mari falou, Pro, quem tem insônia tem maior ativação? São várias as causas da insônia. Geralmente é estresse, geralmente. E aí você não consegue desligar. Porque aí você está sempre preocupado, literalmente. Essa aqui é legal. Porque é assim, né? É uma briga de forças, né? Que vai te levando ao sono, mas também o que te deixa alerta. Se você está muito estressado, o que te deixa alerta começa a ganhar essa briga. E aí, assim, geralmente na nossa sociedade, o que te deixa alerta? Preocupação, o trabalho, os filhos, a prova, né? Porque na natureza era o quê? Você estava ali escondida, né? O leão estava ali caçando e você tinha que ficar em alerta para ficar ligado no leão. Mas aquilo logo ia passar. O que acontece hoje é um estado crônico de vigília, de alerta, de estresse, e a gente está morrendo por isso. A gente está literalmente morrendo por isso. Tem que tentar, tem que meditar, fazer exercício, tem que fazer alguma coisa, terapia com certeza, porque não é saudável. Muito bem. Eu tinha um professor no colégio, filósofo, filosofia, muito bom professor, que falava que quem dorme mais de 4 horas é vagabundo. Gente, que distúrbio, sabe? De professor de filosofia no colégio. Mário, medicina, mais sono, fazer medicina. Eu vagabundo para fazer uns 8 horas. Ia ser muito mais vagabundo. Nossa, que distúrbio, né? Muito bem. Bom, pessoal, aqui são algumas funções da formação reticular. A mais importante, eu já falei, que é o estado de alerta e de deixar a pessoa consciente. Tá? Na prova, se for para cair alguma coisa, vai ser essa relação, é vocês saberem quais são aqueles núcleos do SARA e vocês relacionarem uma lesão na formação reticular com coma. Tá bom? Se cair, vai ser alguma coisa nesse sentido. Mas temos aqui, né, as funções que o livro traz. A que mais vale a pena discorrer? A primeira, que é o controle da atividade elétrica cortical, que é o eletroencefalograma, e com isso, o controle do ciclo sono e vigília. Tá? Mas ela tem outras importantes, né? Então ela controla a dor, que a gente vai ver, faz controle muscular, controla o sistema nervoso autônomo, tá? Também ela faz isso, inclusive os centros respiratórios e cardíacos, né, lá no bulbo, são parte da formação reticular, tá? Controle neuroendócrino, tá? Tudo isso é a importância dela, são as funções. Mas vamos falar do ciclo sono e vigília, tá? Vamos lá. Essa imagem está muito legal, mas eu vou usar ela pouco porque eu não achei ela tão didática, não. Mas eu deixei ela aí para vocês verem. Primeiro, estão vendo aí a formação reticular? Tá? Só para vocês verem como que é algo disperso por todo o tronco encefálico e que inclusive invade hipotálamo e invade medula espinal. Tá? Então é bem assim, é bem disperso mesmo, pega todo o tronco, invade de encéfalo e invade a medula. Muito bem. Você tem uma porção mais ventral dela, que está em roxinha, que vejam aí, né, se comunica com o hipotálamo. Tem uma porção mais dorsal, que se comunica com o tálamo, mas a gente não cobra esse nível de detalhe. Tá? Isso aí na prova a gente não cobra, não. Observa, turma, a informação, o núcleo número 4, quem que é ele? Número 4. Olha aí na legenda. Isso, é o famoso núcleo supraquiasmático. Onde que fica mesmo o núcleo supraquiasmático?
Mas em qual região encefálica? Hipotálamo, né? É o núcleo hipotalâmico. Tá, o núcleo supraquiasmático é o núcleo hipotalâmico. E vejam aí, o núcleo supraquiasmático ele recebe informação vindo da onde? Veja, que flechinha que está chegando nele? Da retina. Tá? Então, o núcleo supraquiasmático recebe informação da retina. Então, vejam, quando você põe lá um feixe de luz nos olhos, você vai ter uma via que vai formar a imagem, você vai ter via de reflexo fotomotor, por exemplo, e você tem vias que vão lá para o núcleo supraquiasmático. E aí esse núcleo faz o quê? Vai para a formação reticular, né, podendo ativar ela, né, se for luz, ele vai ativar a formação reticular. Tá? Por isso que é importante não ter luz no quarto, aquele velho blá blá blá, de fato é verdade. Tá bom? Atrapalha para dormir, presença de luz no quarto. Bom, e uma das vias que sai do núcleo supraquiasmático, ó, desce lá para a medula espinal. Vocês estão vendo a ativação de um gânglio simpático? Lá embaixo, né, na medula, tem lá um neurônio que vai então se conectar com o gânglio simpático. Olha isso aí. E aí, para onde é que vai o neurônio pós-ganglionar? Para onde, Márcio? Então o sangue foi lá para baixo, um gânglio simpático, glândula pineal. Tá? Vocês estão vendo que a fibra sobe e vai lá para o epitálamo? Deixa eu apontar aqui, agora que eu já fiz vocês. Tá, então, na verdade. Isso mesmo. Tá, então, ó, a luz, então vamos pensar no escuro, né? Enfim, a informação chega no núcleo supraquiasmático, vai para tudo que é lugar, parte dela, desce, né? Vai lá para a cadeia simpática, e aí você vai ter um neurônio que chega lá na glândula pineal e faz com que melatonina seja, se estiver escuro, seja secretada, se estiver claro, seja inibida de ser secretada. Tá bom? A gente já vai falar mais sobre isso. O que controla ela é escuro e claro. Ela não tem esse sistema de feedback negativo como os outros. O que controla é a luz. Vou colocar já um gráfico sobre isso. Muito bem. Bom, pessoal, deixa eu fazer aqui agora um esqueminha sobre como é que a gente entra em vigília e depois como é que a gente apaga da vigília, tá? Então, vigília, turma, é o córtex cerebral de que jeito? Isso, tá? Então, córtex. Vamos fazer assim em tempo real. Córtex cerebral ativado. Tá? Então, vigília significa córtex cerebral ativado. Muito bem. O que ativa o córtex cerebral que nos leva à vigília? Uma coisa que já comentamos agora há pouco. O pessoal fala dopamina, que faz parte de quê? Algo maior. Isso, formação reticular, vamos chamar aqui de sistema ativador ascendente, que está na formação reticular também. Né? Tem também no hipotálamo, então vou chamar de sistema ativador ascendente. Tá? Parte está na formação reticular, que é o SARA, mas tem também núcleos hipotalâmicos que não é SARA, porque não é formação reticular. Então vou ser mais geral e vou chamar de sistema ativador ascendente. Tudo bem? Quem mais também que vocês viram que ativa córtex? Que inclusive o sistema ativador ascendente também ativa via esse cara. Tálamo. Então, as sensibilidades através do tálamo também ativam o córtex cerebral. Né? O Pedro fala, as emoções, né? De fato, as emoções elas podem ativar via sistema ativador ascendente. Né? Então, vou deixar só ele aqui. Muito bem. Bom, então as sensibilidades né? Via tálamo ativam o córtex. Muito bem. Com isso aqui, você fica
fica num estado de vigília, tá bom? E como é que a gente começa a entrar em estado de sono? Você vai ter a inibição do sistema ativador ascendente, tá? Quem vai fazer isso é um núcleo hipotalâmico chamado de núcleo pré-óptico, pré-óptico. Então, ele inibe o sistema ativador ascendente e você vai ter, lembra daqueles núcleos reticulares do tálamo? Vocês se lembram de que o tálamo tinha núcleos GABAérgicos que ficavam inibindo ele mesmo, ficavam inibindo os núcleos sensitivos do tálamo? Então, esses núcleos, no momento do sono, eles passam a ficar mais ativos. E eles, então, inibem o tálamo de mandar a informação das sensibilidades para cima. Tá? Então, seriam esses daí, né, um dos principais desencadeadores do fim da vigília. Uma ativação de um outro núcleo hipotalâmico, que é o pré-óptico. Tá? Então, é um núcleo que vai inibir o sistema ativador ascendente e também a ativação dos núcleos reticulares do tálamo, que ficam inibindo as vias do próprio tálamo. Tá? Tipo um portal, né? Um portal de sensibilidade. Ele fecha o portão. Então você vai chegando no fim da vigília. Esse núcleo pré-óptico vai ficando mais ativo. Quanto mais ativo, mais inibido vai estar o sistema ativador ascendente. Além disso, o tálamo vai ficando menos ativo. Por quê? Porque o núcleo do próprio tálamo, que são os núcleos reticulares, são GABAérgicos, que ficam inibindo os núcleos sensitivos do tálamo. O estudo asmático ele vai ser avisado quando ele estiver escuro. Ele que vai controlar a liberação de melatonina, por exemplo. Ele é um dos relógios biológicos do corpo. Tudo bem. Legal. Vamos lá. Entendi a parte de quando acaba a vigília. Então assim, em vermelho, Tati, a gente está em vigília. Porque a gente começa a sentir sono por alguns fatores. Por exemplo, ativação do núcleo pré-óptico, que é do hipotálamo. Ele vai fazer o quê? Inibir o sistema ativador ascendente e também ativação de um núcleo do tálamo chamado reticular, que inibe a retransmissão das sensibilidades. Isso. E aí você começa a sentir sono. Tá bom? Então você vai saindo do estado de vigília. Então é engraçado, né? Antigamente achava-se que para ficar acordado é porque tinha sistema ativo. Para dormir, apagava o sistema. E na verdade não, né? Você ativa vias que levam ao sono e ativa vias que levam à vigília. Nos dois casos, você vai ativar alguma via. É que uma vai levar ao sono e a outra vai levar à vigília. Tudo bem com esse esqueminha? Bom, turma, e o que afinal de contas é sono e vigília? É o traçado eletroencefalograma, tá? Então o EEG é o que vai mostrar se o cérebro está dormindo ou se ele está em vigília. Tá bom? Então a gente tem traçados de vigília e traçados de sono. Tudo bem? Eletroencefalograma, assim como eletrocardiograma, não é um potencial de ação. Para vocês entenderem bem isso, né? Ele não é um potencial de ação, mas ele capta ali uma certa área, ele acaba captando o potencial elétrico de um grupo de neurônios daquela área. Tá bom? Não é que ele é um potencial de ação, mas ele capta como é que está a atividade de um certo grupo de neurônios naquela região onde você coloca o eletrodo para captar aquela eletricidade. Tá? E aí ele vai, então, aí você vai obter um traçado de vigília ou um traçado de sono. Tá? Vamos usar aqui o desenho da Silverthorne, que fica mais didático, né? Então, vigília, turma, você vai ter uma vigília com os olhos abertos e um traçado um pouco diferente para olhos fechados.
Tá bom? Por quê? Quando o olho está aberto, você tem muito mais informação chegando nesse córtex cerebral, concordam? Se você tem muito mais informação... Se você tem muito mais informação, as ondas então estarão com uma maior frequência. Tá? Então a gente vai olhar aqui para um traçado de vigília de olhos fechados. Muito bem. Aí vejam lá, então vigília de olhos fechados. Como é que é a característica dessa onda? Como é que é a amplitude dela? Baixa amplitude e alta frequência. Tá? São as ondas alfa que eles falam. É um traçado de vigília. E tá aqui de branquinho, né? Aqui na Silvertone. Esse primeiro aqui, traçado de vigília. Muito bem. Quando a gente começa a dormir, vocês sabem que tem diferentes tipos de sono, tá? No sono mais profundo, que eu vou colocar aqui embaixo, ó, o sono mais profundo, como é que fica o traçado do eletroencefalograma? Isso, aumenta a amplitude da onda e a frequência fica menor, tá? Isso por quê? Os neurônios ali captados, quando eles estão menos ativos, você acaba tendo mais somação da eletricidade que eles estão sinalizando para o eletrodo. Tá? Por isso que a onda acaba ficando maior. Tudo bem? Quando? Uma coerência de disparo da lâmina. Bom, uma coerência de disparo, né? Ou seja, como eles estão menos ativos, então você acaba tendo mais somação do que é detectado. Tá? Isso mesmo. Quando você está em vigília, como os neurônios estão todos muito loucamente ativos, você acaba então detectando qualquer alteração de todos esses neurônios. E o resultado são vários traçadinhos, né? Várias ondas, uma frequência alta e uma amplitude baixa. Muito bem. Bom, no sono, turma, além do sono mais profundo, você tem também outros estágios de sono. Né? Isso todo mundo sabe. Então vamos dar uma olhada aqui no gráfico para entender como é que acontece. Então, a gente parte aqui de um estado acordado. Deixa eu colocar o laser. Ó, vamos partir aqui de um estado acordado. Aí depois a gente entra no sono, ele coloca, né, o estágio 1, 2, 3, 4. Vejam que a gente pode alcançar um tipo de sono chamado de sono REM, que está representado aqui em verdinho, que é o mais próximo, né, do acordado. Como que são as ondas do sono REM? Como é que é o traçado? Tá, então, percebam que as ondas do sono REM, elas são parecidas com qual traçado? Da vigília. Tá, então, o traçado do sono REM é muito parecido com o traçado da vigília. Tá? Por isso que esse sono é também chamado de quê? Quem já ouviu falar? Sono paradoxal. Já ouviram falar isso? É um paradoxo, né? O sono paradoxal. Por quê? Porque apesar do indivíduo estar dormindo, o traçado do eletroencefalograma dele é muito parecido com o traçado da vigília. Né? Porra, mas está dormindo? Pois é. Só que durante o sono REM, o cérebro está muito ativo. É o sono principalmente que a gente sonha. Que tem aqueles sonhos mais bizarros. É durante o sono REM. Tá? E veja aqui nessa imagem, pessoal, a gente atinge o sono REM várias vezes na noite. Vocês estão vendo? Então, cuidado com aquela ideia equivocada de que a gente começa a dormir, aí vem, né, estágio 1, 2, 3, aí sono profundo, aí depois começa a acordar e acorda, desperta. Não, isso é errado. Vejam que o sono, ele cicla de forma que você atinge o REM, estágios mais profundos, depois começa a acordar, volta para o REM, mais profundo, e você faz isso umas 5 ou 6 vezes durante a noite. Tá? Esse é um sono adequado. Os sonhos são mais próximos do estágio 4, esse aqui é um outro estágio É do REM. O sono REM é quando a gente mais sonha. O não REM são os demais. Então, o REM é o sono REM e o não REM são todos os demais. São chamados de sonos não REM. O 4 é o chamado de sono profundo. É aí que criança vai liberar mais GH. Então eles falam, a criança tem que dormir para crescer, né?
né? Então, é no começo do sono que a criança libera GH. De fato, as ondas delta, que são típicas do sono mais profundo, elas fazem com que o hipotálamo estimule a secreção de GH e RH. Tá? Então, existe sim esse ciclo circadiano. Você acorda no final do ciclo do sono, você acorda mais descansado que se você acordar bem. Tem fases que não são no rei, ou engraçado, já é muito próximo da vigília, é mais fácil de você acordar naturalmente, de forma que você acorda menos cansado. Do que quando você acorda alguém que está em sono profundo. Você acorda mais cansado mesmo. De fato. É durante o sono profundo, ou seja, no começo do sono. Isso, a fase 4, certo? Estágio 4. Porque veja, turma, que o sono profundo a gente atinge mais no começo do sono. Depois você oscila mais entre sono REM e os outros tipos. Então você por mim não precisaria dormir às 7 horas. É importante passar por todas elas, porque não é só o sono profundo que é importante. Tá? O que eles acreditam que seja? Né? O sono profundo é quando a gente descansa. O sono REM, eles acreditam que é quando você consolida a memória. Por isso que fica tão ativado o córtex cerebral e por isso que você sonha também durante o sono REM. Porque está muito ativado o córtex cerebral. Tá? Ah, boa, Giovana. Turma, o que significa REM? O que significa REM? Rapid Eyes Movement, tá? Ou seja, movimento rápido dos olhos, tá? Então, de fato, no sono REM, se você ir lá olhar para o olho da pessoa, os olhos estão assim, se movendo muito rapidamente, tá? É sono REM, é Rapid Eyes Movement, tá? A Sara falou, Pro, durante o sono REM, a gente se mexe sem parar? Turma, uma das características do sono REM é uma coisa que se chama atonia muscular. Tá? Então faz parte do sono REM o estado de atonia muscular. Ou seja, o indivíduo consegue se mexer durante o sono REM? Não. O indivíduo saudável não se mexe. Pouquíssimos movimentos esqueléticos continuam durante o sono REM. Um deles é o do olho, né? Qual que é o outro que não para? É o esquelético cardíaco, né? Estriado cardíaco e esquelético da respiração. Tá? Cara, você tá falando de respirar porque tá no sono REM. Mas todos os demais músculos estão em atonia, sabe? Isso é importante, pessoal, porque se você não fizesse uma atonia durante o sono REM, sabe o que você ia fazer? Matar quem está do seu lado. Tá? Então existem casos em que a pessoa, como é um sonho que você tem sonhos muito bizarros, se você não está em atonia, você poderia agredir gravemente quem está do seu lado. Tá? Então é importante essa atonia. O sonambulismo ele não está no REM. Tanto que pessoal, vamos, atenção, é interessante porque é sono, né? Mas o sonambulismo, por exemplo, a gente não faz durante o sono REM, é durante outras fases que não tem atonia e você vê que a pessoa ela não sai igual girar, né? Ela vai normal para a cozinha, tomar água. Então só isso já mostra que não é sono REM. O sono REM geralmente é um sonho bizarro, assim, agressivo. São aqueles sonhos que você acorda, meu Deus, você é sono REM. Tá bom? E o normal é a atonia muscular, tá? Esse é o normal. Tá bom? Então, algumas pessoas têm sono REM. Principalmente sono REM. Principalmente. E aí eu acordo menos, né? No sonho eu tenho sono REM. De novo esse bandido na minha torre, tá? Tudo bem, meu Deus? Meio que chega de na cidade. Quer ir no café?